A gente vai começar com a nossa primeira aula e nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que já foram aplicados. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre as máquinas simples e as características que a compõem. Não é? Então, antes de começar a falar de máquinas simples, a gente vai falar de força e trabalho com as suas definições. Bom, força é a ação da aceleração sobre o corpo. E geralmente essa força ela vai gerar nos corpos um movimento. Então, a força e o movimento são conceitos fundamentais e a força e o movimento, sem a força e o movimento, nada disso ocorreria. Ok? Bom, a força ela vai provocar a deformação nos corpos. E esses corpos eles podem ser classificados em estando em movimento ou estando em repouso. Com isso, a gente pode definir se o corpo está em repouso ou movimento através da observação de um ponto referencial. Então, o corpo em movimento acontece quando a posição em relação a um referencial se altera ao longo do tempo. Já no caso do repouso, a mesma posição ao longo do tempo em relação a um referencial não se altera. Quer dizer, o tempo passa e essa posição não se modifica. Bem, nós seguimos então para a definição de força. Né? A força, quando ela é aplicada sobre o corpo, ela, no nosso caso, vai gerar movimento. E esse corpo pode acelerar ou pode desacelerar. Se ele estiver em movimento, ele pode desacelerar quando encontra um obstáculo, ou ele pode acelerar. Na força, nós vamos encontrar, então, alguns termos e dados para a gente entender como ela é aplicada. Nós temos, então, as grandezas vetoriais. Nas grandezas vetoriais, nós vamos encontrar a direção e o sentido. Dessa forma, nós podemos indicar como esse corpo está se movendo, para onde está se movendo e como ele se comporta nesse caso. Nós utilizamos também os símbolos de força com a indicação da força aplicada, o valor da força e o módulo aonde ela será aplicada. Lembrando que nós já fizemos as observações no caderno, onde forças com o mesmo sentido serão somadas. Forças com sentidos opostos ocorrerá a subtração, quer dizer, nós vamos diminuir a força quando elas tiverem sentidos opostos. Aqui são alguns exemplos de força, e nós temos também que definir qual é a unidade de força. No sistema internacional, a unidade de força é o Newton. Ele é o resultado. Então, nós temos força que é igual massa vezes aceleração. E aí o resultado ocorre em newtons. Aqui nós temos, então, a tabela com algumas das unidades do sistema internacional. Nós também podemos definir o trabalho. O trabalho é a capacidade, né, de realizar uma força. Então, aqui são alguns exemplos de quando o trabalho é aplicado e a força, né, ocorre durante determinado tempo. Máquinas simples, que foi a próxima matéria que nós vimos.
As máquinas simples, elas facilitam o trabalho do ser humano. Então, nas máquinas simples, conforme nós já estudamos, nós temos que identificar algumas das suas características. Por exemplo, o apoio, a força resistente e a força potente. Da mesma forma, o apoio, a força resistente e a força potente. Ok? Nós também podemos identificar aqui o apoio, a força potente e a força resistente. As primeiras máquinas simples, as que nós estudamos primeiro, foram as alavancas. Elas, então, vão funcionar como uma gangorra. Quanto mais próximo estiver a força resistente do ponto de apoio, a força potente será menor. E aí você vai ter mais facilidade em realizar os trabalhos. E as alavancas também elas são classificadas como alavancas interfixas. Significa que o seu ponto de apoio está no meio da ferramenta, no meio da máquina, como é o caso desses dois alicates. No caso das alavancas interresistentes, a força resistente ela está no meio da alavanca. Então, aqui nós temos o apoio, a força potente e a força, vou repetir novamente, o apoio, a força potente e a força resistente. Né? Então, ela está no meio da alavanca. Aqui no caso do carrinho também, do carro de mão, nós temos o apoio, a força resistente e a força potente, aonde será aplicada a força ou vamos levantar esse carrinho. Então, são exemplos de alavancas interfixas. Agora, nós temos o exemplo de alavancas interpotentes. Significa que a força é aplicada no meio da alavanca. Então, nós temos aqui o apoio, a força resistente numa extremidade e a força potente no meio dessa alavanca. Pegador de macarrão, né, a pinça, são exemplos, então, de alavancas interpotentes. Plano inclinado. Nós também vimos que o plano inclinado ele pode ser aplicado de várias formas, ele facilita o trabalho. E o plano inclinado, ele também aparece em vários objetos que estão no nosso dia a dia. Um desses exemplos é a cunha. A cunha, nesse caso, ela vai facilitar o trabalho e possui formato triangular. Então, vários objetos que apresentam esse formato estão na classificação de cunha, que pertence ao grupo de máquinas simples. Os exemplos, nós temos parafusos, o próprio lápis, que vão se encaixar nesse grupo de máquinas simples. Então, com isso, a gente acabou revisando todo o conteúdo que foi ministrado, foi explicado nas 3 semanas anteriores a esse recesso que nós tivemos. Espero que essa
a aula tenha ajudado vocês a relembrar. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição de vocês na plataforma. Grande abraço.